Blackmore, de Julianne Donaldson. Tradução: Monique Dorazio. Narração: Cal Swallen. Livro original publicado pela editora Universo dos Livros. Para sonhadores em todos os lugares. Capítulo 1. Lancashire, Inglaterra, julho de 1820. Uma cotovia canta sobre tristeza. Uma andorinha gorjeia no ritmo de 2 tons de uma corrida, e a canção de um melro é o assobio de volta para casa. Naquele dia, foi a cotovia que me chamou à janela. Parei de andar de um lado para o outro e pousei as mãos no peitoril, me inclinando para fora a fim de ouvir melhor. Por apenas um instante, minha inquietação aliviou, enquanto eu ouvia o canto de tristeza e desolação daquela cotovia. As notas decrescentes nunca terminavam de forma feliz. Não importava quantas vezes eu as ouvisse. Normalmente, eu adorava o canto da cotovia, mais do que qualquer outro. Mas hoje sua tristeza estava me deixando angustiada. Eu me afastei da janela e me virei compulsivamente para verificar de novo o relógio sobre a cornija da lareira. Marcava apenas 3 horas da tarde. Amaldiçoei o fato de o tempo demorar a passar no dia em que eu não podia fazer nada a não ser esperar. Faltavam várias horas para o cair da noite. Eu poderia dormir e depois acordar antes de partir para Blackmore. Era para a espera ser algo confortável para mim. Afinal, durante toda a minha vida, esperei pelo dia em que visitaria Blackmore. Porém, nesse último dia, a espera me parecia mais do que poderia suportar. Abri meu baú de viagem, peguei a peça de Mozart que tinha guardado mais cedo naquela manhã e deixei meus aposentos. O som do choro chegou a mim tão logo abri a porta. Segui às pressas pelo corredor e desci as escadas, 2 degraus de cada vez, parando apenas no degrau acima de onde Maria estava esparramada. O que foi? O que aconteceu? Eu me curvei sobre sua forma prostrada, imaginando todo tipo de calamidades que poderiam ter acontecido com minha irmã mais nova, enquanto eu estava andando de um lado para o outro no meu quarto. Ela rolou e virou o rosto em direção ao teto. Seu cabelo escuro e ondulado colava-se às bochechas úmidas. Seu peito arfava com a força dos soluços. Agarrei seu braço, sacudi de leve e disse: "Fale comigo, Maria. O que aconteceu?" "O Sr. Wilkes foi embora e pode nunca mais voltar." Eu me inclinei para trás e olhei para ela com um ar de dúvida. "Isso é verdade? Você está chorando pelo Sr. Wilkes?" Ela respondeu com um choro renovado. Tirei meu lenço do bolso e lhe entreguei. "Venha, Maria. Nenhum homem vale toda essa dor." "O Sr. Wilkes vale." Eu duvidava seriamente disso. Tentei limpar o rosto dela com um lenço, mas ela empurrou minha mão. Suspirei. "Sabe, existem lugares mais confortáveis para se chorar do que a escada." Ela apertou as mãos em punhos e gritou: "Mamãe! Kitty está sendo cruel outra vez!" "Kate!" Eu a lembrei. "E não estou sendo cruel, apenas prática. E por falar em ser prática, estendi o lenço novamente em direção a seu rosto. Como você consegue respirar com todo esse líquido no seu rosto?" Ela dispensou o meu lenço com um gesto e um soluço. "Leve sua praticidade para outro lugar. Eu não a quero." "É claro que não," eu disse, perdendo a paciência. "Você quer chorar na escada por um homem que só viu 5 vezes." Ela olhou para mim, gritando: "Mamãe, a Kitty está sendo insuportável outra vez." "Kate," eu disse, sentindo minha raiva se incendiar. "Meu nome é Kate, e mamãe nem está aqui. Ela está fora fazendo visitas. E se você se recusar a tomar juízo, eu me recuso a confortá-la. Agora, por favor, me dê licença. Tenho um concerto de Mozart para praticar." Ela travou o olhar com o meu e se recusou a se mover 1 centímetro que fosse, e assim me obrigou a agarrar o corrimão e passar por cima dela para chegar ao fim da escada. Contrariada, balançando a cabeça, entrei na sala de estar e fechei a porta com firmeza. Um momento depois, outro dos lamentos de Maria se fez ouvir, alto e em bom som. Minha gata, que estava sentada em cima do piano, arqueou as costas e miou no mesmo compasso. Olhei para ela com desgosto. "Ah, não! Você também?" Existem muitas maneiras erradas de tocar Mozart, e só um jeito certo. Mozart foi concebido para ser tocado com a precisão das equações matemáticas.
A música precisava ser marcada em um tempo regular, cada nota como se fosse um soldado obediente, usando apenas o espaço no tempo destinado a ele. Em Mozart, não havia espaço nenhum para a influência perturbadora de paixão. Em Mozart, não havia espaço nenhum para uma gata chamada Cora, que cravava as unhas nos meus ombros em meio a uma tentativa de sair dali para fugir do barulho. E, em Mozart, certamente não havia nenhum espaço para irmãs choramingando do outro lado da porta da sala de estar, no momento preciso em que eu estava tentando praticar. Após vários minutos tentando tocar, apesar do ruído do pranto de Maria, eu definitivamente estava tocando Mozart da maneira errada, batendo nas teclas com tanta paixão que acabei quebrando uma unha. Droga, murmurei, e outro lamento de choro veio do corredor. Empinei o queixo e gritei acima do barulho. Mozart não foi feito para ser tocado deste jeito. É um insulto à genialidade musical dele. Ouvi passos rápidos do lado de fora e o choramingo de Maria se tornou um discurso quase incompreensível. Kitty é tão insuportável, mamãe. Não tem nenhuma compaixão pelo meu coração partido e me disse para chorar em outro lugar, quando qualquer um veria que eu não escolhi um lugar para chorar. Simplesmente precisei chorar e calhou de eu estar perto da escada quando fui acometida pelo impulso. Oh, agora não, Maria! Ao som da voz de minha mãe, Cora saltou dos meus ombros para o chão, como se fosse um risco de pelo cinzento. Ela disparou pela sala e se escondeu debaixo de uma cadeira. No momento seguinte, a porta se abriu e mamãe marchou para dentro do cômodo. Ela não havia parado nem para tirar o chapéu e seu peito estava subindo e descendo de uma forma quase violenta por causa da respiração acelerada. É verdade? Ela colocou uma das mãos sobre o peito arfante. É possível que seja verdade, Kitty? Kate, recordei a ela e me pus a tocar. Mozart requeria concentração e agora que os prantos de Maria tinham se reduzido a fungadas e a um chorinho baixo, eu pretendia aproveitar o relativo silêncio. Em um instante, mamãe foi pisando duro até o piano, com sapatos que estalavam sobre o piso de madeira, e apanhou minhas partituras do suporte do piano. Mamãe! Eu me levantei, tentando pegar minhas partituras, mas ela se afastou e as ergueu acima da cabeça. Só então consegui dar uma bela olhada em seu rosto, e meu coração disparou com temor. É verdade? Ela perguntou novamente, sua voz baixa e trêmula. Você recebeu um pedido de casamento do Sr. Cooper e o rejeitou, sem nem me consultar? Engoli meu nervosismo e levantei um ombro num gesto casual. E por que eu precisaria consultar? Já disse para a senhora o que penso sobre casamento. Tentei pegar as partituras, mas ela as levantou mais alto, superando meu alcance nos 5 centímetros em que era mais alta do que eu. Além disso, era o Sr. Cooper. Ele está com o pé na cova e duvido que dure para ver outro ano, se muito. Melhor ainda, eu queria que todas as minhas filhas fossem muito afortunadas. Como pôde desperdiçar essa oportunidade, Kitty? Meu lábio superior se curvou com descontentamento. Já falei inúmeras vezes, mamãe. Não tenho intenção de me casar com ninguém. Agora, por favor, me dê minha música. Certamente, a senhora deseja que eu me apresente bem em Blackmore. Seus lábios se apertaram, seu rosto ficou vermelho e ela jogou minhas partituras no chão. As folhas caíram de um jeito ruim, se espalharam, se dobraram como as asas dos pássaros feridos. Mamãe! Mozart! Agachei às pressas para recuperar as páginas. Ah, mamãe! Sua voz saiu estridente e zombeteira. Mozart! Ela vibrou as mãos ao redor do meu rosto. Mamãe, eu não quero fazer nada sensato, como, por exemplo, um bom casamento. Mamãe, eu só quero ir para Blackmore, tocar Mozart e desperdiçar todas as oportunidades conseguidas a duras penas. Eu me levantei, segurando minha música junto do peito, sentindo meu rosto esquentar. Não acho que meus objetivos, mesmo que sejam diferentes dos seus, possam se qualificar como um desperdício. Seus objetivos! Minha nossa, que importante! Ela andou de um lado para o outro, diante de mim. Seus sapatos estalando duramente a cada passo, como se ela pudesse abafar minha vontade e minha voz. Quais exatamente são seus objetivos? A senhora conhece meus objetivos, murmurei. Ela parou na minha frente, com as mãos sobre os quadris. Quais objetivos? Decepcionar?
desperdiçar recursos preciosos, se transformar em uma velha solteirona como sua tia Charlotte. Suas sobrancelhas escuras formaram uma linha acima de seus olhos. Foi para isso que investi em você? Para não ganhar nada em troca? Além de uma garota boba que só se importa com Blackmore e Mozart? Empinei o queixo, na esperança de que não tremesse. Isso não é verdade. Eu me importo com mais coisas. Gosto da Índia, gosto do Oliver e... Ah, não me fale da Índia, menina. De novo, não. Ela jogou os braços para cima. Eu me encolhi involuntariamente. Não acredito que a Charlotte se atreveria a convidar você contra minha vontade. Índia. Como se você já não fosse um fardo suficiente para mim, com sua teimosia e sua... Ela girou e veio andando firme em minha direção. Eu me forcei a não me encolher. Abracei Mozart no peito e ordenei meu queixo a se empinar. Sustentei o olhar de mamãe. Este é o fim, Kitty, ela disse, levantando um dedo e apontando-o na minha cara. Já estou farta da sua obstinação. Vou lhe mostrar o que é melhor para você. E vou começar agora mesmo. Você não vai para a Índia. Eu mesma vou escrever para sua tia Charlotte e dizer a ela que finalmente tomei uma decisão. E... Ela agarrou meu queixo, o que me forçou a fechar a boca, já que tinha se aberto em um protesto automático. Aproximando-se de mim, chegando tão perto que eu podia sentir o cheiro de chá velho em seu hálito, ela sussurrou. E você não vai para Blackmore. Vai ficar aqui e aprender qual é o seu devido lugar. E nem se incomode em falar sobre isso com seu pai, ou vai estar em apuros ainda piores do que já está. Ela me soltou com um floreio. Uma luz triunfante ardia em seus olhos escuros. Neguei com a cabeça. Meu coração palpitava. Não, mamãe, por favor, não Blackmore. Por favor, não tire Blackmore de mim. Não? Não. Ela levantou um dedo, silenciando-me com um olhar duro, e disse em voz baixa. Vá para o seu quarto e desfaça suas malas, Kitty. Eu olhei em seus olhos. Eles eram da cor de uma velha armadilha enferrujada, que eu havia encontrado na floresta quando tinha 7 anos de idade. Um coelho havia sido preso pelos dentes de ferro. O bichinho já não estava lutando quando o encontrei, mas ainda respirava e ele me viu. Seus olhos se moveram quando me curvei sobre ele. Tentei freneticamente libertar o animal, mas o metal velho e enferrujado não se rendia aos meus dedos intrometidos. Em desespero, por fim, corri até Delafield Manor e arrastei Henry de volta pela floresta. Ele olhou para o coelho, sacudiu a cabeça, pegou uma pedra grande e me disse para me virar e tapar os ouvidos. Eu chorei, mas fiz o que ele disse. Alguns momentos depois, a mão dele estava no meu ombro e eu abri os olhos e baixei as mãos. Ele disse que o coelho já não estava mais sofrendo. Falou que era o melhor que poderíamos fazer pelo pobrezinho. Imaginei que Henry tivesse se livrado da armadilha depois, pois nunca a vi novamente, mesmo que passasse quase todos os dias no bosque. Mas eu não conseguia me esquecer de como ela era. Não conseguia esquecer os dentes grandes, a cor de ferrugem e a tenacidade de seu aperto. Naquele momento, eu estava presenciando a mesma tenacidade fria nos olhos de minha mãe. Ela tiraria Blackmore de mim e a esperança da Índia. E não havia nada que eu pudesse fazer para detê-la. Não havia como insistir nem como me libertar de sua vontade. O desespero me atingia com punhos cerrados. Meu nome... Eu disse em voz baixa. Não é Kitty, é Kate. Passei marchando por ela, me abaixei para pegar a gata debaixo da cadeira e deixei a sala sem chorar. Tropecei em Maria, pois havia me esquecido de que ela estava deitada, atravessada na escada, e caí com força sobre os 2 cotovelos, enquanto segurava Cora e Mozart. Eu não chorei, mesmo que a dor viesse subindo pelos meus braços, e Cora arranhou meu rosto na tentativa de se desvencilhar e ir embora. Não chorei enquanto me esforçava para me levantar, entre os gritos de Maria, me pedindo para olhar por onde eu andava. E não gritei ao correr pelo restante dos degraus, seguir pelo corredor até o último quarto à direita e trancar a porta. Coloquei Cora no chão e joguei as partituras sobre a cama. Eu senti um latejar doloroso nos cotovelos e nas canelas, mas a dor impotente e perversa do meu desamparo gritava mais alto do que qualquer dor física. Eu segurava meu cabelo com ambas as mãos e andava de um lado para o outro, tentando conter a vontade de chorar. Devia ter imaginado algo assim.
Era tão típico de mamãe aparecer e estragar tudo, bem quando eu tinha pensado que finalmente realizaria o desejo do meu coração. Mas ainda mais irritante do que a interferência de mamãe era o fato de que eu era totalmente impotente. Aos 17 anos, estava presa naquela casa de pedra e vidro, e sentimentos endurecidos e expectativas que eu nunca iria materializar. Um grito sufocado se agitava na minha garganta. Um impulso irresistível de destruir algo me possuiu, o que me chocou e acalmou meus passos. Da última vez que eu cedera a tamanho ímpeto, eu tinha vivido para me arrepender. Meu olhar recaiu sobre a tábua solta debaixo da janela. Olhei para o baú de madeira no pé da minha cama. Estava trancado fazia muito tempo, mas eu não tinha nada a perder se olhasse dentro dele agora. Minhas mãos tremiam quando pisei na tábua solta debaixo da janela, até que, com um rangido de protesto, ela se soltou de suas restrições. Mergulhei a mão no buraco, raspando a ponta dos dedos sobre a madeira lascada e velha, até que meus dedos se fecharam em torno do metal liso da chave. Eu me ajoelhei em frente ao baú de madeira e fitei a fechadura que eu não abria havia um bom tempo. Por fim, respirei fundo, inseri a chave, girei e ergui a tampa. O aroma de cedro subiu. Tinha o cheiro da minha infância, o cheiro de segredos. Prendi a respiração ao tirar o modelo dali de dentro. Era sempre mais pesado do que eu me lembrava. Coloquei-o no chão. Depois, baixei a tampa e depositei o modelo com cuidado sobre o baú. Sentando-me sobre os calcanhares, fiquei observando a maquete de madeira com um misto de admiração e pesar. Era sempre assim. Eu a adorava e me arrependia ao mesmo tempo. Eu a adorava pelo que era, me arrependia pelo que eu tinha feito por ela. Com um dedo, cuidadosamente, tracei o contorno do telhado, parando quando cheguei ao local onde ele tinha sido destruído. Os remanescentes do cuidadoso trabalho manual agora eram algo destruído e lascado. Levantei o dedo, contornei os destroços e o pousei novamente onde o modelo estava inteiro. Esta é Blackmore, sussurrei para mim mesma. Tem 35 cômodos, 12 chaminés, 3 andares, 2 alas. Capítulo 2. 4 anos antes. É muito difícil suportar que você visite Blackmore todos os verões, e eu não tenha ido uma única vez. Achei que ia perguntar à sua mãe se eu podia ir junto este ano. Minha melhor amiga Sylvia me olhava com uma testa enrugada de seu assento sob a janela. Eu sei, disse ela, estendendo a mão para me reconfortar de um jeito que eu não queria. Me desculpe, Kitty. Você sabe que perguntei à mamãe dezenas de vezes se você poderia ir com a gente. Ela disse que não. De novo. Mas por quê? Sei que existem muitos quartos em Blackmore. Eu não como muito, não atrapalharia. Por que ela disse que não? Meu caminhar de um lado para o outro me levou a uma ponta da sala e de volta. Mas Sylvia continuou sem me responder nada. Ela tem algo contra mim? É por isso que não fui convidada? Sylvia deu de ombros, balançando a cabeça vagamente. Não posso responder isso. Eu me atirei no canapé ao lado dela, cobri o rosto com as mãos e proferi um grito abafado. Meu cabelo se assentou ao redor dos ombros em uma nuvem escura. Passos soaram, depois a voz de Henry. O que é toda essa gritaria? Kitty quer ir para Blackmore, de novo. Sylvia falou com um ar de paciência forçada, o que me fez sentar e largar as mãos. Vocês não entendem, nenhum dos dois. Eu olhei dela para Henry e de volta para ela. Ambos me observavam como se eu fosse meio louca. Vocês sempre puderam ir para lá, e eu nunca. Eles não podiam compreender meus sentimentos sobre ser deixada para trás todos os verões desde que eu me lembrava. Não podiam imaginar a sensação de estrangulamento que eu sentia quando os imaginava explorar a costa, as charnecas e a casa velha e enorme com suas passagens secretas, enquanto, em vez disso, olhava para as mesmas paredes de pedra e as mesmas velhas sebes que vi minha vida inteira. Mas é apenas uma casa, Kitty, Sylvia disse, me olhando como se eu tivesse perdido o juízo. Neguei com a cabeça. Não é apenas uma casa. Porque não era. Não para mim. Para Sylvia, Blackmore era simplesmente a propriedade de seu avô, um lugar para sua família passar as férias de verão anualmente. Mas, para mim, representava a abertura da gaiola de uma vida inteira.
Ocupava minha imaginação como uma fuga de tudo o que era sempre igual e infinitamente monótono sobre minha vida em casa. Então o que é? Henry perguntou. Seus olhos cinzentos mais graves do que normalmente eu os via. Ele me olhava como se minha resposta significasse algo importante. É a aventura, afirmei, e a palavra tinha gosto de liberdade. Nunca saí nem do condado onde nasci, nunca vi o oceano, ou as charnecas, e, todos os verões, vocês dois me deixam para viajarem a essa casa enorme, no topo de uma falésia, com vista para o oceano e com as charnecas nas costas. E zombam de mim. Lancei a Henry um olhar aguçado. E ele sorriu de volta, descaradamente. Zombam de mim, com rumores de fantasmas nas charnecas, passagens secretas e contrabandistas, e se recusam a me dizer se isso é verdade. Suspirei e murmurei por fim. Eu daria tudo para ir a Blackmore. Tudo? Henry perguntou com um olhar duvidoso. Acho que está exagerando. Não estou exagerando, Henry. Juro que eu daria tudo para ir. Como o quê? Tentei pensar em um exemplo adequado, para que eles entendessem a força dos meus sentimentos. Baixei os olhos. Meus dedos da mão, não. Eram necessários todos os dedos para se destacar no piano. Um dedo do pé? Talvez um pequenininho. Eu daria um dedinho do pé para ver Blackmore, declarei. Sylvia ficou branca. Os olhos de Henry se iluminaram com interesse. Um dedinho? Ele perguntou. Não um dedo grande. Mordi o lábio inferior. Não, acho que os dedos grandes são cruciais para o equilíbrio. Um dedo pequeno, talvez o menor deles. Henry inclinou-se para perto. Seus olhos eram iluminados por um brilho travesso. E como você faria para cortar um dedinho? Henry! Sylvia interrompeu. Ele levantou a mão para lhe pedir silêncio e me desafiou com um olhar. Engoli em seco. Eu iria pedir para a cozinheira cortá-lo. Sylvia parecia horrorizada. Sangue? Na cozinha? Não, Kitty, de forma alguma. Tentei pensar corajosamente na ideia. Não seria tão ruim. É certo que, de vez em quando, aparece um pouco de sangue na cozinha. Uma hora ou outra, da carne crua ou... Sylvia colocou as mãos em concha para cobrir as duas orelhas, balançando a cabeça de um lado para o outro. Não diga mais nada, por favor. Henry mal conseguia conter o sorriso, embora ele aparentasse estar tentando. E o que você faria com esse dedinho, Kitty? Há um mercado para dedos em troca de viagens a Blackmore? Minha frustração rapidamente ferveu e se condensou na forma de raiva. Peguei a almofada ao meu lado e joguei nele. Ele a arrebateu para o chão com uma facilidade irritante. Não sei se existe um mercado assim, Henry Delafield. Talvez você possa me dizer, já que um dia será dono de Blackmore, hein? Imitei seu meio sorriso enlouquecedor. Há um mercado para dedinhos? Eu me inclinei para a frente e comecei a desatar minha bota. Porque vou cortá-lo agora e pagar a viagem. E não me importo se sua cozinheira abominar sangue na cozinha. Meus dedos trêmulos não conseguiam fazer nada com os cadarços que, de alguma forma, haviam formado nós. Eu puxei um e outro, sem sucesso. Meu rosto quente, meus olhos nublados pela ameaça de lágrimas. Pisquei duramente, tentando ler o emaranhado de cadarços, quando, de repente, Henry estava passando por cima de Sylvia, empurrando-a de lado e se sentando ao meu lado. Ele pegou minhas mãos e as afastou das botas. Kitty, ele disse em uma voz grave. Pare, pare! Tentei me desvencilhar, mas sem muito entusiasmo. Me desculpe, ele sussurrou, aproximando a cabeça da minha. Eu não devia ter provocado você por causa de Blackmore. Sei como se sente sobre esse lugar. Suas palavras tiveram em mim o efeito de água jogada em uma fogueira. Puxei minhas mãos de seu punho e cobri o rosto com elas, respirando profundamente. Eu tinha exagerado outra vez. Era uma grande fraqueza minha. Era uma grande fraqueza de todas as mulheres Worthington. E agora, apartada do calor da minha raiva, senti vergonha. Mas não me senti menos triste, não menos desolada, não menos frustrada. Por um momento, senti Henry colocar a mão, de leve, na parte de trás de minha cabeça curvada. Venha, Kitty.
Permita que não tenhamos sangue hoje, ele disse, seu tom leve e conciliador. Em vez disso, vamos planejar o que você vai fazer enquanto estivermos fora. Deveria planejar alguma grande aventura para que tenha algo empolgante para nos contar quando voltarmos. Soltei as mãos e olhei para ele. Você sabe tão bem quanto eu que não há aventura nenhuma para se viver aqui. Se houvesse, já teríamos encontrado. Além do que, não é divertido viver uma aventura sozinha. Cruzei os braços à frente do peito, sombria e ressentida. Mas minha pergunta é, por quê? Por que sua mãe nunca permitiu que eu fosse? Henry e Sylvia permaneceram em silêncio, mesmo que eu os fitasse incisivamente, esperando por uma resposta. Uma suspeita feia penetrou em minha mente com os passos pesados da inveja. Sussurrava na minha mente. Uma pergunta tão abominável que minha boca virou para baixo, como se eu tivesse mordido algo azedo. A senhorita Sinclair vai estar em Blackmore novamente? A relutância na expressão de Henry respondeu à minha pergunta. Sylvia me disparou um olhar cheio de pena. Minha suspeita, minha inveja, riu com alegria e se contorceu para uma posição mais confortável, como se planejasse ficar por uma longa temporada. Meu lábio se curvou quando imaginei Henry e Sylvia passando um mês em Blackmore com a senhorita Sinclair, dentre todas as pessoas do mundo. Então sua mãe não faz nenhuma objeção a convidar pessoas. Ela simplesmente faz objeção a mim. Não é nada pessoal, Kitty. Você sabe que mamãe pretende unir a senhorita Sinclair a Henry. Sylvia! Henry disparou um olhar de alerta para a irmã. Sylvia ficou boquiaberta. O quê? Isso não é segredo. Todos sabemos disso há muito tempo. Ninguém disse mais nada por um momento longo e estranho. Olhei para o tecido amarelo do sofá, pensando apenas no quanto eu me ressentia dessa senhorita Sinclair, que eu nem conhecia. Henry se virou para mim tão de repente que levei um susto e olhei para ele com surpresa. Seus olhos cinzentos pareciam de aço. Num piscar de olhos, vi algo nele que eu nunca tinha notado antes. Um ímpeto indomável. Um dia, vou levá-la a Blackmore, Kitty, eu prometo. Ele agarrou minha mão novamente, apertando com força. Dou minha palavra. Fechei os lábios com força, segurando minhas palavras duvidosas. A senhora Delafield sempre conseguia que as coisas acontecessem do seu jeito. Sempre. Se ela não me quisesse lá, eu não queria. Mas, por fim, porque ele não parava de apertar minha mão e já estava começando a doer, eu também apertei a sua. Muito bem, sussurrei, desistindo do confronto e sorrindo um pouco para o agradar. O mês seguinte passou tão devagar que pensei que fosse enlouquecer. Durante aquele longo mês de verão, preguiçoso por causa da ociosidade, da mesmice, do incessante nada para fazer, sempre que eu pensava nos Delafield em Blackmore, com a senhorita Sinclair, cerrava os dentes e praguejava para mim mesma. Finalmente, depois de um longo tempo, em um dia como qualquer outro, ouvi de um empregado que os Delafield tinham retornado. Corri pelas escadas, agarrando o corrimão para fazer a curva no primeiro piso e saltei os últimos 3 degraus antes de notar que a porta da frente estava aberta. Jameson, nosso mordomo, estava se curvando e bloqueando a minha visão da porta. Quando parei, ainda na minha surpresa, uma voz gritou. Se for você, Kitty, cubra os olhos! Meu coração acelerou ao ouvir o som da voz de Henry. Eu me abaixei, tentando ver pelas costas de Jameson. Estou falando sério, cubra os olhos, ou vou dar meia volta e ir para casa agora mesmo, e você nunca verá sua surpresa. Suspirei e coloquei a mão sobre os olhos com um estalo. Muito bem, eles estão cobertos. Tive que esperar tempo demais, enquanto um som farfalhante passava por mim e entrava na sala de estar. Foi só minha crença na ameaça de Henry que me fez manter os olhos cobertos, pois eu não era uma pessoa paciente. Posso olhar agora? Implorei. Em resposta, uma de suas mãos agarrou a minha. Não, mantenha-os fechados, Henry disse, sua voz próxima do meu ouvido. Meu coração batia forte de emoção. Venha por aqui, ele me puxou pela mão. Eu esbarrei em uma parede e, em seguida, no batente da porta e depois colidi de joelhos com um móvel. Ai! Você não pode me conduzir com mais cuidado? Silêncio! É proibido reclamar. Henry soltou minha mão e ficou atrás de mim, endireitando meus ombros e dizendo em seguida. Agora,
Pode olhar agora. Abri os olhos o mais rápido que pude e fiquei olhando, sem entender, para a mesa diante de mim. Henry havia me levado para a sala de jantar e sobre a mesa estava o que parecia o modelo de uma casa. Virei a cabeça na direção de Henry com um olhar interrogativo e o enxerguei pela primeira vez. Apenas um mês havia se passado, mas ele mudara. Seu cabelo estava mais longo e mais escuro, não mais claro. Ele sempre voltava de Blackmore com os cabelos claros que tinham sido iluminados pelo sol, mas esse ano estavam mais escuros. Um tom dourado escuro que quase implorava para ser chamado de castanho. Suas sardas tinham desvanecido no alto das bochechas. Seus olhos cinzentos eram os mesmos, no entanto, com seu anel cor de grafite na borda exterior das íris. E naquele momento, seu sorriso era tão amplo que fiquei atônita diante da visão. Ele deu a volta em mim, fez um gesto grandioso para o modelo e disse: Eu lhe apresento Senhorita Catherine Worthington, Blackmore. Meu coração palpitava tanto que doía. Olhei dele para o modelo e de volta para ele, e quando Henry assentiu, sorrindo, eu me ajoelhei e trouxe a casa para o nível dos meus olhos. As janelas, a madeira pintada para se parecer com pedra, as portas da frente, as chaminés, estava tudo ali. Onde encontrou isso? Perguntei, maravilhada. Fui eu que construí. Olhei para ele sem compreender. Você a construiu? Ele disse com uma voz desinteressada. Meu avô me ajudou com o projeto, e Sylvia ajudou no final com a pintura, mas a maior parte do trabalho foi meu. Continuei a olhar para ele. Isso deve ter tomado cada hora do dia de suas férias. Ele ergueu um ombro, mas eu percebi pelo sorriso meio suprimido em seu rosto que eu estava certa. E isso explicava a aparência de Henry. Eu sabia o custo desse projeto. Sabia que Henry vivia para estar ao ar livre em Blackmore. Sabia que ele passava o dia todo nas charnecas e na praia. E eu sabia que ele adorava observar pássaros com o jardineiro. E eu sabia que só o maior dos incentivos o teria mantido dentro de casa o mês inteiro. Eu me senti sobrecarregada de emoções e, de repente, achei difícil falar. Pigarreei. Não deve ter sobrado muito tempo para você ficar com a senhorita St. Clair. Ele se ajoelhou ao meu lado e deu um sorriso apertado, uma linha vincando sua bochecha. Não muito. Assenti, mordendo o lábio. A pergunta que estava no ar, na ponta da minha língua, eu não ousava fazer, mas queria saber. Precisava saber se ele tinha construído aquilo para mim, se o modelo significava alguma coisa, se eu significava alguma coisa. Agora acho que vou ficar em dívida com você e tenho que encontrar alguma maneira de pagar. Respirei fundo e meu rosto se aqueceu com constrangimento, já que abriu mão das suas férias e da senhorita St. Clair. Henry disparou um olhar para mim, depois sorriu e disse: Eu não construí isso para você, Kitty. Não? Um alívio misturado com decepção me percorreu. Ele sacudiu a cabeça. Não, menina ingrata, não construí. Ele se aproximou, inclinando a cabeça para examinar o modelo. Então, agarrou a maçaneta da portinha da frente. Eu fiz, ele murmurou ao abrir a portinha em miniatura, pelos dedos dos seus pés. Sufoquei um suspiro de deleite, baixei a cabeça e olhei pela porta da frente aberta e vi um chão quadriculado em preto e branco. Uma lareira de um lado e um arco na extremidade mais distante da sala, que levava a uma escada. Mordi o lábio para não sorrir. E então pisquei forte para não chorar. Era simplesmente mais do que eu podia aguentar. Meus dedos agradecem, sussurrei finalmente. Eu podia sentir a largura do sorriso de Henry, apesar de não estar olhando para ele. Era como um raio de sol no meu rosto. Minhas faces se aqueceram. Então, ele apontou para a maquete e disse: Tem 35 cômodos, 12 chaminés, 2 alas, um jardim de inverno, estábulos e uma vista incrível. Supostamente, há uma passagem secreta que foi usada pelos sacerdotes durante a reforma, embora eu não vá nem confirmar, nem negar, já que você vai, sem dúvida, considerar mais intrigante e misterioso se tiver algo em que pensar. Desviei o olhar do modelo para o rosto dele. Ele estava falando depressa, dizendo algo sobre a biblioteca conter mais de 3.000 livros, mas eu só podia ver Henry, com a luz de seus olhos cinzentos, os resquícios de sardas desbotadas no topo do seu rosto bronzeado.
o cabelo dourado escuro caindo sobre a testa e a curva de seus lábios quando ele sorria enquanto falava. Fica de frente para o mar, e atrás dela ficam as charnecas, ele disse. E agora você sabe, uma nota de satisfação permeou sua voz. Agora você sabe exatamente como é Blackmore. Um dia verá por si mesma, como prometi. Ele encontrou meu olhar com um sorriso caloroso. Até lá, pode ficar com essa maquete. Capítulo 3. Dias atuais. Uma batida soou na porta. Uma pausa e depois mais 2 batidas. Era o código de Oliver. Olhei para cima bruscamente, desperta do meu devaneio. Mais 4 batidas. Ainda Oliver. Abri a porta com cuidado, apenas uma fenda, para que ele não pudesse ver dentro do meu quarto. Para que ele não pudesse ver o modelo arruinado de Blackmore. Oliver estava perto da porta, seu cabelo castanho caindo sobre seus olhos cor de avelã. Ele precisava de um corte de cabelo. Eu teria de falar com a cozinheira. O que foi? Perguntei, esperando que ele não notasse a minha inquietação. Levantei os cantos dos lábios para agradá-lo, tentando sorrir, quando eu não teria feito isso por mais ninguém. Ele acenou, pedindo que eu me aproximasse, curvando um dedo mindinho sujo. Baixei a cabeça e ele sussurrou em voz alta no meu ouvido. O Sr. Cooper vem para o jantar. Recuei. Não. Ele confirmou balançando a cabeça. Ouvi mamãe dizer para a cozinheira. Aquele mesmo Sr. Cooper, repulsivo que eu tinha recusado, pretendia voltar. Mamãe devia ter lhe dado razão para voltar. Ela devia tê-lo induzido a supor que eu tinha mudado de ideia. Então era isso, eu teria que fugir. Obrigada, Ollie, eu disse com um suspiro. Ele estendeu a mão. Tem um centavo? Para um doce, por favor. Ele me desferiu com um sorriso de vencedor, ao qual eu não pude resistir. Peguei 2 moedas de 1 centavo da minha retícula e as coloquei em sua mão. Antes que ele pudesse puxar sua mão de volta, eu a agarrei e virei com a palma para cima. Logo estalei a língua em sinal de desaprovação. Vá limpar as unhas, mocinho! Estão atrozes! Ele riu e seus olhos se iluminaram com um brilho travesso. Gosto delas atrozes! Ele correu pelo corredor, segurando as 2 moedas, e não pude deixar de sorrir ouvindo seus passos ruidosos estalando pelos degraus de madeira. Ele era a única pessoa de quem eu sentiria falta quando, no dia seguinte, fosse embora para... Detive meus pensamentos. Não, eu não partiria para Blackmore no dia seguinte. O desespero me acometeu de novo. Nada de Blackmore. E, além disso, eu teria que suportar a companhia do Sr. Cooper durante o jantar. Era demais. Nesse momento, o som de um assobio se ergueu pelo ar e encheu o quarto. Era o canto de um melro. Corri para a janela, pousei as mãos no peitoril, inclinei-me para fora e olhei para baixo. Abaixo da minha janela, Henry estava com as mãos unidas em concha ao redor da boca, assobiando. Montei o alvo! Ele gritou. Venha atirar comigo! Pedi silêncio com um dedo nos meus lábios e me virei para o quarto. Corri às pressas para colocar o modelo de novo dentro do baú e o tranquei com firmeza antes de devolver a chave ao seu esconderijo e voltar à fenestra. Joguei uma perna sobre o parapeito da janela. O que você está fazendo? Henry gritou do chão, lá embaixo. Pode baixar a voz, por favor? Sussurrei ferozmente ao jogar minha outra perna sobre o peitoril. O que parece que estou fazendo? Saindo de casa. Não, Kate, não pela janela. Apenas use a porta, como uma pessoa normal. Não posso, mamãe vai me ver. Eu virei, segurando a borda interna do peitoril, para que minha barriga se apoiasse sobre a madeira. Só é um pouco mais difícil porque a treliça quebrou no verão passado. Procurei por uma fenda nas pedras com a ponta da bota. Naquele momento, Cora decidiu explorar minha situação desprivilegiada e pulou na minha cabeça. Ah, não! Agora não! Eu disse. Desça! Mas, depois de espreitar por cima de minha cabeça, ela começou a andar lenta e elegantemente pelas minhas costas. Henry deu risada. Isso é culpa sua, murmurei. Ela vai ver você. Nesse momento, Cora pareceu decidir que a inclinação era íngreme demais para seu conforto e cravou as unhas nas minhas pernas e nas minhas costas. Tive um sobressalto com a dor aguda e ela perdeu o equilíbrio. Ela deu um miado patético, agitando as patas para conseguir se agarrar a alguma coisa, mas não teve sucesso. Olhei por cima do ombro e a vi girar no ar
enquanto caía. Henry a pegou antes que ela atingisse o chão. Bom trabalho, eu disse. Ele a colocou no chão e, em seguida, estendeu as mãos para mim. É só pular que pego você, disse ele, enquanto eu continuava a procurar meu apoio costumeiro de pés. Não, eu não preciso de tanta ajuda assim. Só me deixe encontrar essa fenda e então você pode me dar uma mãozinha. Realmente importa o quanto de ajuda eu lhe dei aqui? Vou ajudá-la de qualquer maneira. Só me deixe pegá-la. Uma mão será suficiente. Ele murmurou alguma coisa. Eu encontrei a fenda, enfiei a ponta da bota e deslizei as mãos para pegar a borda exterior do peitoril da janela. Sobre o que você está resmungando? Perguntei. Teimosa. Alguma coisa sobre uma certa moça teimosa que conheço. O som de passos veio atrás da janela acima de mim. Mamãe estava vindo falar comigo e ela ainda estava com raiva pelo som de seus passos secos. Uma forte batida soou na porta do meu quarto. Naquele instante, percebi que tinha esquecido de trancar a porta de novo, depois de abri-la para Oliver. Eu me afastei da parede e soltei. Não tinha dúvidas de que Henry poderia me pegar. Pelo canto do olho, eu ouvi saltar para a frente. Ele me agarrou pela cintura a tempo de diminuir a velocidade da minha queda. Tropecei quando pousei, mas ele me puxou e me firmou sobre os pés. Então corremos juntos para a esquina da casa. Eu me pressionei contra a parede de pedra e tentei acalmar a respiração. Kitty! Kitty! A voz de mamãe chegou até nós através da janela aberta. Henry olhou para mim e sua expressão divertida de repente se tornou afiada de preocupação. Você está aborrecida, ele afirmou. Pressionei os lábios, recusando-me a confirmar ou negar sua declaração. Seus olhos se estreitaram. Quem perturbou você? Kitty! O grito de mamãe veio novamente, mais alto desta vez. Catherine Worthington, responda-me agora mesmo! Se você anda pulando da janela de novo... No instante seguinte, Henry saiu do meu lado e apareceu na esquina da casa. Em pânico, estendi a mão para segurá-lo, para detê-lo, mas ele já estava fora do meu alcance. Tudo o que eu podia fazer era ficar quieta e esperar, tensa com nervosismo. Cora se retorcia ao redor dos meus tornozelos, miando, e eu a peguei no colo para acalmá-la. Oh, Henry! A voz de mamãe tinha uma nota de prazer. Eu poderia imaginá-la alisando o cabelo e apoiando-se mais pela janela. Eu podia imaginá-la sorrindo para Henry quando ele levantasse o rosto para ela. Eu só estava procurando pela Kitty. Você não a viu por acaso? Hoje não. Talvez ela tenha caminhado até o vilarejo. Você deve estar certo. Vou mandar um dos criados atrás dela imediatamente. Obrigada, Henry. Você é um menino querido. Uma pausa, e então a voz dela baixou e ela riu. Um som grave e gutural. Oh, puxa vida, mas você não é mais menino, é? E certamente está ficando mais bonito a cada dia. Fechei os olhos, nauseada de vergonha. Você deve vir para o jantar esta noite. Não sei quantas vezes eu disse a Kitty para convidá-lo desde que sua mãe e Sylvia partiram para Londres, mas ela falha comigo de novo e de novo. Eu quero você aqui, querido Henry. A voz era sensual. Eu quero muito você. Cora miou contorcendo-se nos meus braços, e eu percebi que a estava espremendo, quase estrangulando. Afrouxei os braços, mas não a soltei e enterrei o rosto em seu pelo. Quem me dera eu pudesse me enterrar inteira, em algum lugar longe, bem longe da minha mãe vergonhosa. Obrigada pelo convite, Sra. Worthington, mas vou ter que recusar. George convidou os Thornworth para jantar esta noite, e eles estão me esperando. Oh! Sua voz assumiu um tom queixoso. Tenho certeza de que seu irmão e a esposa dele podem ficar muito bem sem você por uma noite. Lamento. Talvez outra noite, se me der licença. Muito bem, mas vou cobrar. Uma dessas noites, Henry, você vai estar ao meu lado. Um momento depois, Henry deu a volta no canto da casa e parou diante de mim. Cheia de pavor, lancei um olhar para ele. Suas bochechas tinham ficado vermelhas e os lábios estavam pressionados, como se ele estivesse se esforçando muito para não dizer alguma coisa. Mas seus olhos, quando me olharam, eram apenas bondosos. A linha de sua boca suavizou e ele me deu um sorriso rápido, pequeno. O alvo, como eu dizia, está montado e acredito que tirei sua mãe do seu encalço. Você vem?
Eu tremia com raiva e vergonha e desejei que pudesse pedir desculpas pela minha mãe. Mas pedir desculpas seria reconhecer o comportamento dela, e eu não podia fazer isso. Coloquei Cora no chão. É exatamente do que preciso neste momento. Eu me certifiquei de que ninguém estava olhando pelas janelas mais próximas quando Henry e eu corremos para o bosque. Cora seguia nos nossos calcanhares. A clareira ficava quase perfeitamente no meio do caminho entre as nossas casas. Quando chegamos a ela, Henry tirou o casaco e o pendurou sobre um galho de árvore. O alvo estava montado ao lado do bordo. 2 arcos e 2 aljavas de flechas repousavam sobre o tronco de uma árvore grande. Tudo parecia como deveria parecer, como em todos os dias em que tínhamos passado naquela clareira, praticando nosso arco e flecha. Mas eu estava tão zangada com mamãe que duvidei que conseguiria acertar alguma coisa. Peguei um arco e uma aljava de flechas. Henry ficou ao meu lado, me olhando em silêncio. Minhas mãos tremiam de raiva. Respirei fundo enquanto ergui o arco e olhava para o alvo. Soltei a flecha. Voou torto. Nenhuma surpresa, mas mesmo assim, lancei um olhar fulminante para o alvo ofensivo. Henry pegou uma flecha, puxou-a para trás, encaixada no arco, e estreitou os olhos, olhando para o alvo. O sol brilhava em seu cabelo. Ele lançou a flecha. Acertou o alvo com uma pancada satisfatória. Ele nunca errava. Já está pronta para falar? Ele perguntou. Peguei outra flecha e posicionei-a no arco enquanto considerava a pergunta. Mirando no alvo, imaginei os olhos frios da minha mãe. Minha mãe, eu disse, liberando a seta. Atingiu a borda exterior do alvo. Patético. É claro, disse Henry. Mas o que a mamãe querida fez desta vez? Sua segunda flecha acertou com a mesma perfeição da primeira. Ela é a mãe mais insensível que já pisou neste mundo, eu disse, pegando outra seta. Não compreende meus sonhos, não valoriza meus desejos. Ela só quer que eu me case. E você conhece meus sentimentos a respeito disso. Soltei a corda. Dessa vez, a seta se enterrou na grama. De fato, eu sei. De fato! Peguei outra seta, chateada com as flechas que não estavam voando certo, com Henry por ficar tão calmo quando eu estava com tanta raiva, e com mamãe por não me compreender de jeito nenhum. Aliás, quantas vezes você já me ouviu jurar que nunca vou me casar? Ele sorriu, com um pequeno sorriso. Quantas vezes? Eu não fico contando, Kate. Então, uma estimativa. Ele suspirou. Muito bem. Estimo que 2 dúzias de vezes, pelo menos, desde o último Natal. Talvez mais 50 vezes no ano passado. Talvez uma centena no total. Senti satisfação. E você acredita que estou falando sério na minha intenção? Acredito sim. A mandíbula de Henry estava rígida quando ele mirou a flecha no alvo. Viu só? Você me entende quanto a este assunto, e você é só meu amigo. Mas gente do meu próprio sangue! Ele estremeceu, sua cabeça inclinando de lado para me olhar, e sua flecha caiu do arco. Ele abaixou o arco e me lançou um olhar penetrante. Seus olhos cinzentos cintilavam como aço. Então, ele o levantou de novo e fixou o olhar no alvo. Só seu amigo? Ele estreitou os olhos no alvo, lábios pressionados, fazendo uma linha vincar sua bochecha. Acho que mereço um título melhor do que esse. Como qual? Perguntei, olhando para ele de soslaio. Ah, não sei. Ele disparou a flecha. Outro acerto sólido, bem no alvo. Talvez o realizador do desejo do meu coração? Uma risada indignada explodiu de dentro de mim. O realizador do desejo do meu coração? Um sorriso rondava os lábios dele. Nunca vou chamar você assim, afirmei, pegando outra flecha. Por que não? Eu mereço. Acho que deveria me chamar por esse título cada vez que me vir. E como acredita que mereceu? Perguntei com exigência. Fui eu que dei sua gata, e ela é o que você mais ama neste mundo. Ele fez um gesto para Cora, deitada na grama ali perto. Portanto, realizei o desejo do seu coração. Ri com desdém. Depois puxei a corda e soltei a flecha. Acertou o alvo. Finalmente. Sorri com satisfação. Não vou chamá-lo de realizador do desejo do meu coração. Isso é ridículo. Henry me olhou com um sorriso satisfeito.
Pronto, suas sobrancelhas agora voltaram ao normal. Não é para você zombar de mim por causa das sobrancelhas, esqueceu? Nós fizemos esse pacto há 5 anos. Aquilo foi um acordo pontual, depois que tentou raspá-las com a navalha do seu pai. Ele puxou a corda do arco e nivelou o olhar com o alvo. A postura de Henry era algo que eu sempre tinha admirado, mas nunca tanto quanto agora. Aos 20 anos, suas costas estavam mais largas e os ombros mais fortes do que nunca. Os músculos em seus braços saltavam, cordões de luz e sombra. Aquela linha estava em sua bochecha novamente. Aquela linha que era mais uma fenda do que uma covinha, e eu tive que desviar o olhar. Ouvi a flecha de Henry acertar o alvo, enquanto me abaixava e pegava minha última flecha. Minha última flecha voou certeira e suspirei de alívio. Era melhor assim. Eu tinha reencontrado minha mira. Baixei o arco e caminhei até o alvo com Henry. Depois de soltar minhas flechas do alvo e apanhar as setas errantes, fui até o grande bordo que ficava no meio da clareira. Era tão alto que seus galhos mais baixos começavam muito acima da minha cabeça. Eu me agachei contra a casca familiar, malhada, e dei um suspiro profundo. Meu gênio estava sob controle. Mas o ressentimento e a tristeza ainda queimavam no meu interior. Henry se juntou a mim e também se encostou na árvore. Eu tinha minhas flechas na mão e estudava suas penas. Não pela primeira vez, eu desejava poder sair daquele lugar voando. Senti o olhar de Henry no meu rosto. O que está realmente incomodando você, Kate? Ele perguntou em uma voz baixa. Este problema com a sua mãe não é nenhuma novidade. O que aconteceu hoje que deixou você aborrecida? Passei as penas das flechas entre meus dedos, lutando contra uma nova rodada de lágrimas raivosas. Respirei fundo, num esforço para controlar minhas emoções. Ela disse que não posso ir a Blackmore, afirmei, por fim. O quê? Descrença misturando-se com raiva. Por que não? Inclinei a cabeça para trás e cobri os olhos com a mão para esconder meu enfrentamento com minhas lágrimas. Está zangada comigo por eu ter recusado o pedido de casamento do Sr. Cooper. Do Sr. Cooper? A voz de Henry transparecia seu choque. Aquele homem está doente! Eu ri um pouco. Uma lágrima vazou de um olho. Eu sei! Meu estômago se revirou quando recordei sua visita mais recente. Na última vez em que o vi, ele estava com a orelha enfaixada. Por que ele sempre tem uma parte do corpo enfaixada? Isso eu não posso responder. Henry disse em uma voz séria. Olhei para ele e havia tamanha expressão de repulsa em seu rosto que comecei a rir. O curativo também estava manchado, constatei, ofegante de tanto rir. Uma cor esverdeada. Henry abanou a cabeça. Pare, não diga mais nada. Eu estava rindo tanto que lágrimas escorriam pelo meu rosto. Mas elas me faziam lembrar do motivo pelo qual eu realmente precisava chorar. E o pensamento me acalmou. É totalmente injusto, eu disse, que, quando nós finalmente conseguimos convencer sua mãe a me deixar visitar a minha mãe, tenha posto o empecilho. Alguma coisa brilhou nos olhos dele, algo que o fez desviar o olhar por um momento. Você está coberta de razão, ele suspirou. Então, presumo que isso significa que sua mãe ainda não aceite como você é fundamentalmente teimosa. Ela acha que ainda pode convencer você a se casar? Transformá-la em uma filha obediente e respeitável, hein? Será que ela também vai reorganizar a ordem do universo nessa empreitada? Sorri, com tristeza. Algo assim. Sabe de uma coisa? Você nunca me explicou sua decisão de nunca se casar. Neguei com a cabeça. Não importava quantas vezes ele tivesse me perguntado sobre isso no último ano e meio, eu me recusava a dar uma resposta. Hoje não, Henry. Temos batalhas mais importantes para lutar. Olhei para ele. Nossos olhares se sustentaram. Preciso ir para Blackmore. Eu preciso! Sussurrei. Acho que vou me ressentir dela pelo resto da vida se ela me mantiver aqui. Ele assentiu com a cabeça, seus olhos cinzentos sérios, como se entendesse perfeitamente a gravidade da situação. Se alguém entendia, esse alguém era ele. Afinal de contas, Henry tinha feito aquela maquete para mim. Enxuguei outra lágrima. Dessa vez, tive certeza de que ele tinha visto. Henry me cutucou com o cotovelo. Ora, vamos! Não há necessidade de desespero. Somos duas pessoas muito inteligentes e capazes de superar
A astúcia de uma mãe, eu acho. Ele se afastou da árvore e começou a andar de um lado para o outro. O que sua mãe quer, mais do que tudo? Que eu me case, respondi imediatamente. Mas você está determinada a não se casar. Exato. Mais passos de um lado para o outro. Então, ele parou e se virou para mim. Você não pode fingir querer se casar? Diga que vai haver muitos bons partidos em Blackmore e você pode encontrar um pretendente lá. Atirei um olhar de descrença para Henry. Não adianta vencer a batalha se isso significa comprometer a guerra. Bati as flechas na árvore, disposta a pensar em uma solução. Mas o que mais minha mãe quer na vida? Pensei com afinco por um longo instante. Então, dei de ombros. Nada. Este é todo o objetivo de vida da minha mãe, casar as filhas. E flertar com tantos homens quanto possível, acrescentei, silenciosamente. Henry me lançou um olhar brusco. As filhas, disse ele, devagar, no plural. Sim, somos 4. 3, se não contarmos a Eleanor. Ele sorriu. Maria. Olhei para ele de forma avaliadora. Diga a ela que Maria também pode vir e que ela terá uma chance de encontrar um pretendente em Blackmore. Considerei sua sugestão na dúvida. Mas qual vai ser o incentivo dela? Se livrar de Maria. Dar a Maria uma chance de encontrar um pretendente. Ele fez uma pausa e um brilho perverso iluminou seus olhos. Enfurecer minha mãe. Dei um sorriso de canto de boca. Minha mãe e a senhora Delafield tinham sido inimigas educadas pelos últimos 4 anos, mesmo que nossas famílias continuassem a se associar. Eu me perguntava se Henry conhecia a razão por trás da antipatia que elas sentiam uma pela outra. Eu nunca havia abordado o assunto com ele desde minha descoberta do que tinha provocado a ruptura. E certamente não seria eu quem lhe contaria. Poderia funcionar, ele insistiu. Não sei se posso convencê-la, eu disse. Ela parece muito determinada a me punir. E ter Maria com você já não é punição? Eu ri. Você está certo, é sim. Eu mordi o lábio enquanto pensava no plano de Henry e tive que admitir para mim mesma que eu não tinha plano melhor. Acha que sua mãe vai se opor? Ou Sylvia? Sylvia e a senhora Delafield estavam em Londres fazia 4 meses, aproveitando a primeira temporada de Sylvia na sociedade, e iriam nos encontrar em Blackmore. Henry sacudiu a cabeça. Nem um pouco. Há espaço mais que suficiente para mais uma pessoa. Dei de ombros e, por fim, disse. Vale a tentativa de qualquer forma. Ela não pode tirar de mim nada mais importante do que o meu sonho mais caro. Eu lhe entreguei as flechas. Vou tentar agora mesmo, para que, se o plano não der certo, nós ainda tenhamos tempo para tentar outro. Dei uma dúzia de passos em direção à casa, antes de parar e me virar. Henry. Ele tinha voltado para o nosso lugar de tiro, mas se virou para me olhar. Você é um bom amigo. Ele balançou a cabeça, encaixando uma flecha e erguendo o arco. Tente de novo, Kate. Diga, você é o realizador. Ele puxou a corda e disparou um olhar para mim, como se quisesse que eu continuasse. Eu ri. Nunca, nunca vou chamar você disso. Seu sorriso brilhou, e ele se virou para disparar a flecha num voo reto e certeiro, encontrando facilmente o centro do alvo. Ele nunca errava. Encontrei mamãe em seu quarto de dormir, sentada em frente à penteadeira. Ela já estava vestida para o jantar, e seus recipientes de maquiagem estavam espalhados por cima do tampo da penteadeira. Ela disparou um olhar em minha direção, enquanto eu caminhava pela porta, e começou a falar antes que eu tivesse a chance de começar. Por onde andou? Ela perguntou, inclinada para frente, a fim de observar seu reflexo. Mandei John ao vilarejo para procurá-la. Se anda pulando da janela de novo, não vou ter escolha, a não ser mandar fechá-la com pregos. E por que não convidou Henry Delafield para o jantar durante a ausência da mãe dele? Era para ele estar jantando aqui, pelo menos 2 vezes por semana. E agora, ele vai partir amanhã para Blackmore. Assim, não teremos mais oportunidades para a companhia dele. Ele ficou lindo demais para não o termos aqui, Kitty, e você deve convidá-lo por mim, se não o faz pelas suas irmãs. Mamãe, é sobre as minhas irmãs que vim falar com a senhora. Na verdade, vim fazer uma oferta que a senhora vai querer aceitar. Respirei fundo.
esperando para ver se eu tinha obtido êxito em conter suas reclamações. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada, o que tomei como um bom sinal. Continuei, escolhendo minhas palavras com cuidado. A senhora vai concordar, acredito, que Maria anda insuportável desde que o Sr. Wilkes deixou a região. Certamente, a senhora não pode se divertir com todo esse choro e, enquanto ela continuar aqui chorando, não está fora conhecendo bons partidos. Parei um instante. Mamãe inclinou-se para se olhar melhor no espelho enquanto aplicava o rouge nas bochechas. Estremeci. Ela sempre usava rouge demais quando ia ter companhia para o jantar. Continue, ela murmurou. Bem, respirei fundo e em seguida mergulhei. Estou me oferecendo para tirar Maria dos seus cuidados e dar oportunidades para minha irmã conhecer novos cavalheiros em Blackmore. Mamãe parou de aplicar seu cosmético e viu uma sobrancelha se arquear com interesse. Quem lhe dá autoridade para convidar sua irmã para ir a Blackmore? Henry, foi ideia dele. Ouvi a nota de interesse na voz dela. Então você esteve com Henry? Sim, admiti em voz baixa, desejando que não tivesse notado a expressão no rosto dela, desejando que eu não tivesse visto o movimento em sua sobrancelha, a torção em sua boca. Um silêncio se assentou de modo desconfortável entre nós, e eu mudei o peso do corpo de um pé para o outro, enquanto ela concentrava toda sua atenção na aplicação de uma única marca de beleza no alto da maçã do rosto. Depois de se inclinar para se olhar por um novo ângulo, ela disse: Agora que tocou nesse assunto, tenho certeza de que a Sra. Delafield vai convidar muitos dos conhecidos dela para ver a nova ala que ela redecorou. Seria uma boa oportunidade para conhecer novos cavalheiros. Mais rouge, batidinhas nas bochechas e então um tom despreocupado. Imagino que eu poderia permitir que você fosse, se levasse Maria junto. Fiquei perfeitamente imóvel. Eu não podia acreditar que tinha ganhado com tanta facilidade. A senhora está falando sério? Ela riu. É claro que eu estou falando sério, tolinha. Por que eu deveria privar você dessa oportunidade? E, então, porque ela parecia estar com um humor tão calmo e razoável, decidi abusar da sorte. E também posso escrever para a tia Charlotte e aceitar o convite dela para acompanhá-la à Índia? Mamãe bateu a mão espalmada sobre a penteadeira. Não, espera-se que você se case. Nem toda mulher tem uma chance de se parecer conosco, Kitty. É um pecado contra a natureza desperdiçar tanta beleza. Meu rosto corou de raiva. Eu odiava quando ela comparava minha aparência dela. Não éramos exatamente iguais. Era verdade que ambas tínhamos os cabelos escuros e ondulados e os olhos escuros. Ela havia envelhecido bem. Seus cabelos ainda não tinham ficado grisalhos. As sobrancelhas ainda eram as mesmas barras escuras dramáticas de quando ela era jovem. As minhas sobrancelhas, as que eu tinha tentado raspar, eram o que nos ligava mais profundamente. Mas, de muitas maneiras, eu não era como ela. Das mais importantes, eu não era nada como ela. Eu não vou me casar, mamãe. Quando a senhora vai acreditar em mim? Ela se virou em seu banquinho e ficou de frente para mim. Seu sorriso não combinava com seu olhar de aço. Nunca vou acreditar em tamanho absurdo, Kitty, porque, se eu fosse acreditar, teria que admitir que tudo o que fiz por você foi um desperdício do meu tempo, da minha atenção e dos meus recursos. Você seria um desperdício de ser humano. É isso que você quer ser? Meu rosto queimava. Minha raiva se posicionou como um animal selvagem, pronto para dar o bote. Apertei firmemente as mãos, uma na outra, lutando para manter o autocontrole. Depois de uma respiração profunda, falei em voz baixa. Sim, mamãe, eu quero ser um desperdício de ser humano. Quero perder as esperanças de algum dia me casar. Ela riu. Que engraçada você é, Kitty. Kate. Gostaria de ser chamada de Kate. Eu queria gritar de frustração. Minha voz se elevou, apesar do meu grande esforço para controlá-la. Quantas vezes eu já disse isso? E quantas vezes já disse que não tenho vontade de ser como a senhora? Ou como a Eleanor? De encontrar um pretendente brilhante? Ou o pretendente que for? Hein, mamãe? Quantas vezes? Por que Henry jura que foi pelo menos uma centena? E eu me mantenho firme na minha decisão há quase 2 anos. Vou recusar todos os homens que sejam tolos o bastante para me pedir em casamento.
Então, quantos outros pedidos devo recusar antes que a senhora aceite o fato de que nunca vou me casar? Ela estreitou os olhos, inclinou a cabeça para um lado e me considerou em silêncio por um longo instante, enquanto minhas mãos tremiam com raiva e meu rosto se inundava de calor. Finalmente, ela disse com uma voz indiferente: 3. E se voltou para seu espelho. Joguei a cabeça para trás bruscamente com minha surpresa. O quê? Se recusar 3 pedidos enquanto estiver em Blackmoor, então vou aceitar o fato de que você é uma causa perdida. Ela pegou uma escova e passou pelo cabelo escuro. Tentei recuperar o fôlego. Está dizendo que vai me deixar ir para a Índia se eu recusar 3 pedidos? Seu sorriso reluziu. Ah, sim, isso é exatamente o que eu estou dizendo. Recuei, quase sem equilíbrio, sem saber por quê ou como. De repente, eu tinha ganhado essa concessão. Obrigada, comecei a dizer, mas ela levantou um dedo. E, em troca... Meu coração afundou no peito. Ela riu de leve diante da minha expressão. Sim, querida, em troca, pois toda barganha tem 2 lados. Todas as interações com outras pessoas são uma potencial transação, uma oportunidade de ganho. Para tudo que se obtém, deve-se pagar. A transação mais sábia é aquela que você tem o potencial de ganhar muito mais do que paga. Eu odiava quando ela falava de transações comerciais. Odiava como ela era fria e insensível em suas interações comigo. Odiava a sensação de não ser nada além de um ganho potencial para ela. Agora, vamos discutir esta transação. Se tiver sucesso, pode ir embora para esse país esquecido por Deus, onde você pode morrer, ou ficar perdida no mar, ou outro tipo de calamidade, e eu terei perdido uma filha, que, caso contrário, poderia ter se casado bem, dado orgulho para nossa família e me sustentado na velhice. Minha boca se apertou com aversão. É um grande sacrifício que estou disposta a fazer para você, Kitty. Por isso, deve estar disposta a fazer um sacrifício por mim. Se não conseguir garantir os 3 pedidos de casamento em Blackmoor, então deve concordar em fazer o que eu lhe pedir. Ela levantou uma sobrancelha escura. O que quer que eu lhe peça, Kitty, sem questionar, sem fugir, sem lutar. Meus pensamentos estavam disparados, tentando equilibrar o fascínio pela Índia com a consequência muito real de ficar em poder da minha mãe se eu falhasse. Fazer o que a senhora pedir. Isso me parece um acordo altamente vago. E? Eu tentava ganhar tempo, tentava pensar em uma razão válida para recusar seu pedido. E se a senhora fosse me pedir para fazer algo criminoso? Eu não poderia concordar. Ela se voltou para o espelho com um olhar de repulsa. Você deveria me conhecer melhor do que isso. Eu não pediria que fizesse algo criminoso, mas se essa preocupação for impedi-la, então talvez não queira ir para a Índia tanto quanto afirma. Eu quero! Minha mão disparou para a frente, como se numa tentativa de agarrar a esperança diante de mim. Eu quero ir para a Índia! Vou concordar com seus termos, mamãe. Vou concordar sem discussão. Um pequeno sorriso repuxou os cantos de sua boca. Uma profunda sensação de mau agouro me preencheu, fazendo com que meu coração se apertasse. Que motivo ela teria para sorrir? Em que armadilha eu tinha acabado de cair? Eu me afastei dela, desejando acabar com o desconforto que sentia. Eu iria vencer. Venceria os meus pedidos de casamento. Eu iria para a Índia, onde estaria longe do alcance da minha mãe. Não havia nada a temer. Empinei o queixo e disse numa voz confiante. Vou receber os 3 pedidos em Blackmoor, e assim que os conseguir, vou partir. Irei diretamente para a casa de tia Charlotte. Não vou passar em casa antes. Eu estava quase à porta. Fiz menção de pegar a maçaneta. Ela ergueu um dos ombros de modo despreocupado. Para mim, não faz diferença quando você vai partir, filha. Até lá, já terei lavado minhas mãos em relação a você. Eu abri a porta. Ah, Kitty! Parei no meio do caminho enquanto cruzava a porta. Ela continuou a escovar o cabelo, observando seu reflexo com aquele pequeno sorriso oscilando em torno de seus lábios. Agora, nada de mudar de ideia. Temos um acordo. Levantei uma sobrancelha com desprezo. A senhora deveria me conhecer melhor do que isso, mamãe. Eu nunca mudei de ideia.
Vendo-a escovar os cabelos, a raiva quente que eu estava controlando deu um pulo furioso. Libertou-se de suas amarras e se pôs a galopar dentro de mim. Ela havia ganhado, de alguma forma. Mesmo que eu tivesse vencido no que for ali pedir a ela, eu ainda tinha certeza de que, de alguma forma, ela havia vencido. Alguma armadilha tinha se fechado sobre mim. E o frio que se assentava fundo no meu coração era testemunha disso. Agora, ela nem mesmo me observava sair da sala. Eu continuei na porta, enquanto minha raiva ficava cada vez mais quente, até que eu finalmente disse: A propósito, mamãe, não vou jantar com a família esta noite. A senhora vai ter que oferecer minhas desculpas ao Sr. Cooper. Fiz uma pausa e, em seguida, desferi minha última fala com o queixo levantado. E, mamãe, a senhora usa um exagero de ruge. Fechei a porta rapidamente, a tempo de me proteger da escova de cabelo voadora que tinha sido lançada para acertar minha cabeça. Eu a ouvi atingir a porta de madeira com uma pancada alta. Dei meia volta e saí andando alegremente, com um sorriso curvando meus lábios. Eu estava correndo antes de chegar ao bosque. Henry estava à espera do meu retorno. Ele se virou para mim assim que entrei na clareira. E então? Bem, eu tinha escondido meu sorriso na esperança de provocá-lo. Receio dizer que... Mas eu não pude me conter. O sorriso deslizou para fora do meu controle e o rosto de Henry assumiu um largo sorriso também. Sucesso? Ele perguntou. Sucesso! Peguei meu arco com um suspiro de felicidade, notando que Cora ainda estava enrodilhada na grama ao lado dos pés de Henry. Aquela gata sempre tinha sido apegada a ele. Então eu estava certo, disse ele, seu sorriso largo e triunfante. Em outras palavras, sou um gênio. Eu ri. Sua humildade é surpreendente, Henry. Eu sou um gênio manipulador de mães, que conseguiu, mais uma vez, conceder o desejo do seu coração, ganhando assim o título de... Ele sorriu. Seus olhos eram pura travessura. Eu ri novamente, atirando-lhe um olhar destinado a transmitir que ele era louco por pensar que algum dia eu o chamaria de realizador do desejo do meu coração. Desta vez, quando mirei, minha flecha voou certeira, atingindo o alvo ao lado da seta de Henry. Ele olhou para a gata esparramada na grama. O que vai fazer com a Cora enquanto estiver fora? Vou pedir para Oliver cuidar dela. Ele assentiu. Não seria possível levá-la para Blackmore. Eu sei, mas odeio ter que deixá-la para trás. Ele puxou a corda de seu arco, apertou os olhos para mirar no alvo, ao sol de fim de tarde. Só não se esqueça de levar seu coração com você para Blackmore. Eu odiaria que o deixasse para trás.